107. Viver em outro mundo. Capítulo 727. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando havia um vale não muito longe da capital do Império Lyon. Esse vale não tinha especialidades, somente rochas. Ninguém vivia aqui. Esse local foi chamado Vale de Pedra. Era um dia diferente no geralmente vazio Vale de Pedra. Neste local praticamente despercebido, vieram muitas pessoas. Além disso, esse pessoal eram os personagens mais influentes no Império Lyon. Uma única tosse de um deles seria capaz de mover o exército do Império Lyon todo. Porque pessoas poderosas viriam para um local onde nem mesmo pássaros defecam. Junto com esse grupo de pessoas estava a cavalaria do Império Lyon. Esses soldados foram cuidadosamente selecionados para que não houvesse nenhum problema com eles. Zhao entrou usando uma carruagem comum dessa vez. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estivesse aqui. Desta vez, ele veio fazer experimentos. Então ele trouxe 10 canhões mágicos para os testes. Os soldados no vale rapidamente configuraram os canhões mágicos antes deles irem para o lado. Zhao não ousou fazer os soldados operarem os canhões. Ele temia que acidentes acontecessem, matando pessoas no processo. Zhao foi na direção do canhão mágico e o inspecionou com cuidado. Esse canhão mágico era a arma mais avançada e poderosa no continente. Mas esse canhão mágico não parecia com os canhões que eram vistos na Terra. Parecia mais com um satélite receptor que um canhão. O poder deste canhão mágico depende da pedra de cristal. Pessoas colocariam um cristal no meio do canhão, então eles ativariam a formação mágica para reunir a energia dentro do cristal. Então a energia passaria pelas bordas do canhão e refletia em uma pequena chapa na frente do canhão. Essa chapa de metal também tinha uma formação mágica nele. Quando energia suficiente é reunida, então o canhão atiraria. O raio disparado então seria enviado na direção do alvo, atingindo o nível de energia igual ao cristal usado. No entanto, é uma pena que as pedras de cristal usadas para atirar esses canhões mágicos eram de qualidade inferior, tornando seu poder bastante fraco. Foi por esse motivo que os canhões mágicos não eram usados na batalha entre os demônios e a raça divina. Mas desta vez, o cristal que Zhao havia trazido não era o mesmo que aqueles minérios inferiores. Com a alta energia contida dentro deles, Zhao proibiu os soldados de manejar os canhões a menos que acontecesse um acidente. Os canhões foram operados pelos mortos-vivos de Zhao. Neste momento, Zhao tirou um pedaço de cristal e entregou para o morto-vivo, cujo colocou no meio do canhão e então pressionou o botão de ativação. Não mudou depois que o botão foi pressionado. Todo o canhão mágico de repente brilhou com uma luz azul. A luz azul passou a circular a formação mágica antes de ser focada na placa de metal no meio. Após chegar na placa de metal, um raio azulado imediatamente foi tirado. A luz azul parecia igual a um raio laser. A luz penetrou a superfície da montanha, mas para surpresa de Zhao e dos outros, nada aconteceu. Não houve uma explosão nem pedaços de rochas sendo jogadas por aí, tudo estava igual a antes. Zhao olhou, então sua figura se moveu e aproximou da parede da montanha, e ele não conseguiu acreditar que a luz azul não fez nada. Assim que Zhao chegou na parede, ele imediatamente sentiu um arrepiante ar frio. A frieza era bastante forte e Zhao já podia sentir que ele estava em um mundo de neve e gelo estando apenas 1 metro longe da parede. Embora não houvesse mudanças na parede, era evidente que o solo ao redor tinha virado gelo eterno. Zhao imediatamente cavou na parede da montanha. Somente depois de cavar 5 metros de rocha a montanha voltou a ser quente. Em outras palavras, o efeito arrepiante tinha penetrado através de 5 metros da sólida parede da montanha. Esse foi um bom resultado. 3 metros já seriam bons o suficiente, mas realmente conseguiu fazer 5. Por este teste, pode-se ver quão poderoso o ataque do canhão mágico era. Zhao fez alguns cálculos. Se esse raio atingir um 9º nível, então eles certamente virariam gelo em meros segundos. Especialistas de nível Deus também sentiriam medo do ataque deste canhão. Os outros que haviam se reunido aqui também estavam surpresos com o que aconteceu. Eles sabiam sobre o poder do canhão mágico. Mesmo sem canhões mágicos não seriam capazes de exibir esse efeito. Zhao sentiu,
Então ele retornou para os canhões. Ele fez o morto-vivo atirar o canhão mágico continuamente. Ele queria ver quantos ataques levaria antes do cristal esgotar. Logo, luz azul piscou repetidamente até o cristal se esgotar. Zhao Ai contou e viu que era necessário 2318 disparos antes de um cristal cheio se esvaziar. 2318 ataques de semideuses. Esse não era um número pequeno. Zhao Ai pegou o cristal vazio e o examinou. O cristal estava completamente transparente, nenhuma energia era vista dentro. Zhao Ai virou sua cabeça e chamou um oitavo nível para colocar sua energia no cristal. O oitavo nível rapidamente obedeceu e colocou um pouco de energia no cristal. O cristal ficou vermelho do seu original branco, evidentemente mostrando que a energia colocada dentro era do elemento fogo. Zhao Ai assentiu, ele agora pode entender o que esse cristal branco era. Depois que o cristal foi usado, então alguém poderia colocar energia de qualquer elemento dentro dele. Entretanto, se ainda houvesse uma lasca de energia do elemento gelo dentro, então seria impossível colocar outros tipos de energia nele. Porém, Zhao Ai ainda tinha uma pergunta. Esse cristal seria recarregado de novo e de novo? Pode ser usado infinitamente? Isso parece ser improvável. Zhao Ai esperou até o oitavo nível carregar completamente o cristal. Então ele pegou o cristal e o examinou. Zhao Ai descobriu que um especialista do oitavo nível só pode encher um quinto da capacidade total do cristal. Parece que precisa de 5 especialistas do oitavo nível para encher completamente um cristal mágico vazio. Zhao Ai gravou todas as suas descobertas. Isso definitivamente seria útil no futuro. Zhao Ai não energizou o cristal completamente. Ao invés disso, ele entregou para o morto-vivo usar. Desta vez, o canhão mágico disparou um raio de luz vermelha. Quando essa luz vermelha entrou em contato com a parede da montanha, uma explosão alta imediatamente foi ouvida. Um enorme buraco foi aberto na face da montanha, 10 metros de largura e 3 de profundidade. Tal poder não era pequeno, mas o propósito de Zhao Ai desta vez era consumir a energia dentro deste cristal, então ele realmente não se importou com isso. Depois de fazer o morto-vivo disparar o canhão mágico e consumir a energia dentro do cristal, Zhao Ai colocou um pouco de energia dentro do cristal e disparou novamente. Esse processo repetiu 10 vezes. Depois de dezenas de disparos, o cristal finalmente rachou, tornando-se inútil. Zhao Ai registrou esse resultado e então mudou sua atenção para o canhão mágico. Ele tinha certeza de que os canhões mágicos também se desgastariam. Depois de ser usado várias vezes, esses canhões devem ficar quebrados. Zhao Ai queria ver até que ponto os canhões quebrariam. Zhao Ai inspecionou o estado atual do canhão. Embora ainda possa ser usado, rachaduras já eram vistas em sua superfície. Parece que sua vida logo seria esgotada. Zhao Ai assentiu e então trocou o canhão mágico por outro. Os experimentos continuaram, um canhão depois do outro. No final, Zhao Ai descobriu que canhões mágicos podem disparar de 2.000 a 2.500 vezes. Após completar seus experimentos, Zhao Ai retornou para o Palácio Imperial do Império Lion. Então quando eles chegaram no grande salão, ele se virou para os grandes nobres e disse: "Eu voltei desta vez para ver as capacidades desses cristais. Essas pedras foram adquiridas por mim quando eu estava explorando os campos de gelo do Polo Norte. A energia dentro desses cristais é muito formidável. Vocês devem ter visto eles nos canhões mágicos mais cedo. O uso desses cristais não é limitado aos canhões mágicos, eles podem energizar formações protetoras também. Quando eu retornar para as linhas de frente, eu devo deixar alguns desses cristais com vocês. Cada instrução para sua operação e propriedades deve ser escritas com cuidado. Entregue esses cristais aos cidadãos no Império Leão para propósitos defensivos. Se eu descobrir que alguém está acumulando esses cristais, então eu definitivamente serei indelicado." Esses nobres no Império Leão estavam cientes sobre quão preciosos esses cristais eram. Mas eles também precisavam levar a ameaça de Zhao Ai em consideração. Se Zhao Ai considerasse eles como inimigos, então eles estariam em oposição ao continente todo. Com o status de Zhao Ai, ninguém ousaria desobedecer às suas ordens. Por causa disso, cada nobre respondeu: "Sua vontade será feita, Vossa Majestade." Zhao Ai assentiu: "Lembre-se, somente entregue esses cristais para pessoas que vocês confiam. Cuide deles extremamente bem, não deve haver nenhum erro."
Quando a raça divina vier, esses cristais seriam extremamente úteis ao lidar com eles. Os nobres emitiram um som de afirmação. Zhao Ai assentiu, então ele tirou vários cristais e entregou eles para os nobres presentes. Depois de completar tudo isso, Zhao Ai se virou e retornou para o espaço para ir na direção do Império Rosen. Desde que ele já fez seus experimentos, ele imediatamente pode entregar os cristais para os grandes impérios. Ele introduziu seus usos e propriedades e como eles seriam usados para resistir aos demônios e à raça divina. Com esses cristais, pessoas comuns agora podiam estar asseguradas de sua segurança dentro das cidades do continente. Essa era uma coisa extremamente boa. Viver em outro mundo. Capítulo 728. Cabeças cobertas com capacetes prateados, corpos vestidos com uma brilhante armadura prateada, uma longa lança prateada nas suas mãos e também uma espada longa prateada em suas cinturas. Embora eles estivessem vestindo uma armadura corporal completa, eles não parecem estar sobrecarregados. Seus corpos estavam de forma estável flutuando no meio do ar. Numa primeira olhada, alguém não podia ver onde esse mar de homens prateados terminava. Eles eram numerosos demais. Todos eles estavam parados ali silenciosamente, como se esperassem algo. Na frente desse exército estava um grupo de pessoas de veste branca. As idades dessas pessoas eram variadas, mas cada um deles liberava uma aura consagrada. Se Zhao Ai visse eles, então ele definitivamente saberia que esse pessoal era da raça divina. O exército da raça divina não era menor que 1 milhão. Eles agora estavam concentrados na borda da terra que desceu. Os soldados estavam esperando por sua inquisição. De fato, eles tinham um motivo para estar aqui. Eles não estavam parados aqui sem um motivo. Hoje era o dia em que o escudo protetor desapareceria. Uma vez que sumir, então eles imediatamente começariam a conquistar o continente Ark inteiro. O que a raça divina não sabia era o fato de que Zhao Ai muito estava ciente de suas ações. Embora Zhao Ai não tivesse vindo para a Nova Terra por um tempo, ele já tinha feito o cajado fantasma de sangue explorar a área. Por causa disso, ele sempre pode usar o monitor para ver a situação na proximidade do escudo protetor. Seria impossível para Zhao Ai perder esse enorme exército concentrado na borda. Zhao Ai agora estava dentro da cidade margem superior, pronto para encontrar a raça divina. Nos últimos dias, ele enviou pessoas para os vários impérios e entregou os cristais. Além disso, Zhao Ai também enviou seus cristais para todas as cidades do Império Buda. Embora as cidades ocupadas não fossem muitas, eles ainda podiam se apoiar usando as formações mágicas e também os canhões mágicos. A esta altura, o continente Ark estava preparado e estava esperando o ataque da raça divina. Naturalmente, Zhao Ai não relaxou no seu monitoramento da raça demoníaca. Os níveis Deus no acampamento dos demônios têm aumentado cada vez mais. Seu exército aumentou enquanto a construção da sua cidade tinha ficado mais rápida. O que fez Zhao Ai se sentir estranho era o fato que os demônios ainda estavam para atacar o continente Ark. Mesmo a cidade demoníaca, que era o local mais próximo, não enfrentou a invasão dos demônios. Mas depois de pensar mais sobre as ações da raça demoníaca, Zhao Ai não demorou muito para entender o que eles estavam fazendo. Os demônios estavam esperando por uma oportunidade. Eles sabiam que a raça divina atacaria o continente Ark primeiro, e não eles. Por causa disso, os demônios planejavam manter sua posição e esperar por qualquer resultado substancial acontecesse. Se Zhao Ai e os outros fossem derrotados pela raça divina, então os demônios imediatamente despachariam suas tropas e atacariam a cidade Sol Nascente. Se a raça divina sofrer uma perda, então Zhao Ai e os outros certamente teriam algumas perdas também. Quando a hora chegar, os demônios despachariam suas tropas para matar Zhao Ai. Para ser honesto, os demônios atualmente temiam Zhao Ai. Com seus formidáveis mortos-vivos, Zhao Ai seria capaz de se tornar um soberano no reino demoníaco. Com esse inimigo, era certeza que os demônios prestariam sua atenção máxima. Ao mesmo tempo, os demônios também estavam felizes com o movimento da raça divina. Os demônios tiveram sorte que as leis do continente Ark tivessem mudado, senão, com Zhao Ai no continente, seria difícil montar uma invasão. Os demônios respeitam especialistas, e Zhao Ai era um especialista que era digno desse respeito. Por causa disso, embora os demônios o odiassem, eles também não podiam deixar de admirar sua força. Zhao Ai não usou nenhum movimento dissimulado quando lutou contra eles.
Depois de uma batalha, Zhao Ai permitiu que ambos os lados recuassem pacificamente. Embora ele ainda fosse odiado pelo que fez ao grupo do Rei Demônio Dragão, os demônios ainda tinham que reconhecer que Zhao Ai era forte. Por causa disso, os demônios decidiram aguardar e observar. Quando os resultados da colisão de Zhao Ai com a raça divina vier, não seria muito tarde para eles fazerem seu movimento. Zhao Ai teve uma leve ideia sobre esse plano, no entanto, ele não teve os meios para fazer nada sobre isso. Os demônios não fazeram seu movimento também tinha lhe dado algum espaço para respirar. Afinal, sua mão de obra era insuficiente para uma segunda guerra prolongada. Zhao Ai estava sentado no espaço enquanto olhava para o monitor. A raça divina estava pacificamente parada na sua posição atual. Além dos indivíduos de veste branca na frente que estavam casualmente conversando, o outro pessoal estava agindo como estacas de madeira, ali parado, sem se mover. Depois de ver essa cena, a expressão de Zhao Ai não pode deixar de afundar um pouco. Esses pequenos detalhes podem dizer o poder de um exército. Era por esse motivo que o exército chinês prestava muita atenção às posições do seu exército. Postura militar pode soar simples, mas isso era um bom ponto de teste de um exército. Esses soldados da raça divina tinham permanecido ali, parados por muito tempo. Não havia movimentos desnecessários num único deles. Para todos eles ficarem ali mostrava quão grande sua força de vontade era. Esse certamente era um exército de elite. Neste momento, Zhao Ai notou que a borda externa da nova terra tinha repentinamente ondulado. Então o escudo protetor circundante começou a rachar, silenciosamente se quebrando em partes. Zhao Ai realmente não conseguia acreditar que um escudo protetor que bloqueou o avanço dos especialistas de nível Deus desapareceria silenciosamente desse jeito. Mas o movimento da raça divina parou os pensamentos de Zhao Ai. Quando a raça divina viu que o escudo tinha sumido, eles imediatamente deram um comando para o exército, levando-os a matar em direção ao continente Ark. Depois de ver essa situação, Zhao Ai respirou fundo para acalmar suas emoções. Então ele virou sua cabeça para Laura e os outros e disse: Laura, Huin, Meg, Nier, eu vou deixar as logísticas para vocês. Litsi, Megan, eu vou entregar o comando dos mortos-vivos para vocês. Shui, Berri, venham comigo. O grupo assentiu, então Zhao Ai levou Berri e Shui para fora do espaço. Assim que ele chegou lá fora, Zhao Ai imediatamente liberou 2 milhões de mortos-vivos. Esses mortos-vivos imediatamente formaram uma formação cúbica e eles silenciosamente esperaram pela chegada da raça divina. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também enviou alguns mortos-vivos na direção da formação mágica da cidade. Ele também tirou os 100 canhões mágicos do espaço e os colocou nas muralhas da cidade. Depois de seus experimentos, Zhao Ai decidiu manter 100 desses canhões mágicos com ele. Afinal de contas, esses canhões agora eram capazes de lutar contra níveis Deus uma vez que eles eram energizados pelos poderosos cristais. Neste momento, a maioria dos mortos-vivos que Zhao Ai tinha eram nonos níveis. Se esses mortos-vivos lutassem contra níveis Deus, então era certo que eles sofreriam uma perda. Mas agora que os canhões mágicos estavam na jogada, as capacidades dos mortos-vivos aumentaram. Essa era uma enorme vantagem para o lado de Zhao Ai. A raça divina não desapontou. Apenas 2 horas depois que Zhao Ai saiu do espaço, eles chegaram. Seus movimentos eram muito audaciosos. Depois que eles saíram da nova terra, eles não pararam por um momento e apenas seguiram adiante. Por este ponto, alguém pode ver quão orgulhosos eles eram. Zhao Ai estava atualmente parado no seu dragão ósseo enquanto ele olhou para o exército se aproximando lentamente. Sua expressão facial permaneceu calma. Ele também não tomou a iniciativa do ataque. Ele sabia quão orgulhoso o pessoal da raça divina era. Para demonstrar sua superioridade, eles definitivamente cuspiriam algumas palavras antes de começar seu ataque. E assim como Zhao Ai esperava, quando o exército da raça divina chegou a 1 quilômetro de distância da cidade, eles pararam. Então os níveis Deus de veste branca lentamente voaram na direção de Zhao Ai. Zhao Ai sentiu quão forte essas pessoas eram. Neste exército de 1 milhão, 50% deles eram inesperadamente níveis Deus. Isso surpreendeu Zhao Ai. Além disso, embora a outra metade não fosse nível Deus, eles ainda eram nonos níveis. A raça divina estava verdadeiramente indo com tudo. Zhao Ai comandou seu dragão ósseo para encontrar esse pessoal de veste branca.
Ambos os lados pararam quando eles estavam a 50 metros de distância um do outro. O que liderava o pessoal de veste branca era aquele que perdeu os 3 artefatos divinos para Zawai. Aquele velho nível Deus olhou para Zawai. Ele não pode deixar de sorrir friamente e disse: Zawai, eu não achei que nos encontraríamos tão cedo. Zawai sorriu levemente para o velho e respondeu: por que você não esperava isso? Eu não disse que eu estaria esperando por você. Certo, como está sua face desde que eu peguei aqueles 3 artefatos divinos? Quando o nível Deus ouviu Zawai trazer esse assunto, sua expressão ficou fria. Ele olhou direto para Zawai e bufou friamente. HMPH, não tem motivo em ostentar seu encontro fortuito. Afinal, você morrerá hoje. Lembre-se do nome deste divino que matará você, Silverchuck. Quando Zawai ouviu o nome do velho, ele não pôde deixar de rir e dizer: interessante, muito interessante. Tal digno divino na verdade tem esse tipo de nome, porque seu nome soa mais a um que pertence a um ladrão. Parece que eu tenho superestimado a raça divina demais. Quando a raça divina ouviu Zawai, eles não puderam deixar de mudar sua expressão. Os divinos têm seu próprio orgulho. Eles sempre proclamaram que eles eram um corte acima das pessoas do continente Ark. Eles não aguentaram ser humilhados por Zawai. Um divino foi em frente e disse friamente: garoto, você ousa humilhar minha raça divina? Você se atreve a ter um duelo comigo? Zawai olhou para o divino como se tivesse visto um idiota. Então ele disse: o que? Você ainda faz duelo? Eu não pensei que você ainda recorresse a tal maneira antiga de luta. Vocês divinos realmente me desapontam. Mas desde que você se atreve a emitir um desafio, então eu te darei o que você quer. Shui, mate esse camarada. Shui deu um aceno antes de sua figura se mover e aparecer na frente de Zawai. Ele olhou para o desafiante divino e disse: se você quiser lutar, então venha. Mas no seu nível, você está desqualificado a lutar contra meu jovem mestre. Se você quiser lutar com ele, você tem que passar por mim primeiro. O divino jogou seu manto fora. Shui também se adiantou. Zawai e os outros níveis Deus recuaram um passo para dar algum espaço para as duas pessoas. Shui olhou para seu oponente, então sua expressão ficou séria. Ele segurou seu machado em uma mão antes de gritar: mordomo da família Buda, Xuaning. Viver em outro mundo. Capítulo 729. O oponente de Shui não pensou que Shui seria educado. Isso o fez parar e encarar. Isso era porque a raça divina normalmente declarava seus nomes antes de atacar. Ataques vulgares não eram algo que a orgulhosa raça divina faria. Por causa disso, a raça divina ficou chocada pela performance de Shui. Ele não pensou que Shui, que foi rude mais cedo, de repente declararia seu nome. Não foi só o oponente de Shui quem ficou surpreso, os outros divinos ficaram também. Eles não sabiam como lidar com tal situação. Zawai olhou para Shui e sorriu. Antes da batalha, Zawai já havia descoberto que essa pessoa da raça divina era mais forte que Shui. Shui agora era um nível Deus, e seu oponente com certeza estaria no mínimo um nível acima dele. Zawai fez Shui lutar contra o inimigo por causa da sua habilidade divergente. Os clones de Shui seriam capazes de sobrecarregar essa pessoa, então Zawai estava confiante em enviar Shui. Entretanto, Zawai não pensou que Shui faria um movimento tão esperto. Embora as palavras de Shui fossem desnecessárias, Zawai sabia que a verdadeira intenção de Shui era quebrar a arrogância da raça divina. Shui também estava ciente que esse especialista da raça divina era muito forte. E quando a pessoa da raça divina fez o desafio, ele estava muito bravo, com sua moral no seu auge. Se Shui fosse lutar com ele neste estado, então mesmo que ele vença, ele ainda faria muito esforço para isso. Desde que essa pessoa foi consumida pela raiva, seus ataques seriam ferozes. Além disso, a outra parte com certeza atingiu o domínio de nível 2. Seus ataques definitivamente seriam fortes. Por causa disso, Shui usou esse pequeno método de ser educado, agitando o especialista da raça divina e redefinindo seu estado mental. Embora Zawai entendesse o que Shui quisesse fazer, ele ainda ficou quieto e apenas olhou com calma para a parte oposta. Ele queria saber se o inimigo continuaria com sua raiva ou declararia seu nome. Se o especialista da raça divina decidisse continuar na sua loucura, então isso mostraria que a raça divina não se importa com sua reputação. Por outro lado, se ele declarasse seu nome,
Significava que a raça divina eram pessoas rigorosas, cuja reputação era muito mais importante para eles que suas vidas. Inimigos diferentes precisam de métodos diferentes. Por causa disso, Zhao Ai prestou grande atenção na resposta da outra parte. Depois de encarar por um momento, a expressão do especialista divino ficou pálida. Contudo, ele ainda restringiu sua raiva quando ele deu uma saudação para Shu e disse: General do fogo ardente da raça divina, Tigeruan. Depois de dizer seu nome, Tigeruan imediatamente soltou um grito e carregou na direção de Shui. Mas Shui teve tempo suficiente para se preparar. Sua figura se moveu quando ele estabeleceu seu próprio domínio. Tigeruan não pensou que Shui também seria um especialista nível Deus que tinha compreendido um domínio. Quando ele viu Shui estabelecer seu domínio, Tigeruan não pode deixar de encarar por um momento. Então ele também fez seu movimento e estabeleceu seu próprio domínio. Seu ritmo ofensivo também foi destruído pelo tempo de um segundo. Entretanto, depois de ver o domínio de Tigeruan, Zhao Ai franziu a testa. O domínio de Tigeruan era um demônio da chama em forma humana. Naturalmente, esse era um domínio de nível 2. Além disso, desde que era um domínio do elemento fogo, sua força de ataque com certeza seria forte enquanto sua habilidade defensiva seria muito decente. Vendo que a outra parte tinha tal domínio, Zhao Ai sentiu que ele não seria muito fácil de lidar. Shui não pensou muito sobre isso. Não importa que tipo de inimigo ele enfrentasse, ele ainda iria lutar com eles. Zhao Ai queria que ele lidasse com o inimigo, e não importa quem fosse, Shui precisava completar a tarefa. Ele não queria que Zhao Ai perdesse face. É claro, Shui entendeu que o inimigo não era fácil de lidar. Ele imediatamente fez seu movimento. Junto com seu domínio, vários outros domínios também apareceram. Esses eram todos feitos por seus clones. Essa ação não falhou em fazer Tigeruan encarar. Ele apenas viu múltiplos domínios, e todos eles eram como Shui. A primeira vez que ele viu isso, ele imediatamente pensou em ilusões. Ele achou que o domínio de Shui tinha algo a ver com enganar inimigos. Além do domínio original de Shui, todo o resto era falso. Desde que Shui só tinha um domínio de nível 1, então a força espiritual de Tigeruan deveria ser mais forte comparado a ele. Por causa disso, Tigeruan pensou que esse domínio de ilusão era inútil nele. Ele não se preocupou com isso e varreu os inúmeros domínios com seu sentido divino e procurou pelo real entre os falsos. Entretanto, assim que seu sentido divino varreu através do domínio, ele descobriu que os domínios que ele pensou serem falsos acabaram sendo reais. Isso fez ele olhar fixamente, mas ele ainda o desconsiderou. Ele pensou que era um tipo de ilusão de nível avançado. Embora ele não pudesse entender completamente, Tigeruan ainda bufou friamente e fez seu demônio da chama se mover. O demônio da chama soltou um grito alto antes de levantar seu braço e formar dois dragões de fogo que atacaram os domínios de Shui. Tigeruan queria usar esse ataque para trazer para fora o domínio real de Shui. No entanto, o que ele queria que acontecesse não aconteceu. Neste momento, Shui tinha liberado 5 clones. Isso significa que 6 Shuis estavam lutando contra Tigeruan. Tigeruan não estava esperando nada disso. Ele pensou que Shui tinha um domínio de ilusão. Essa hipótese errada tinha provado ser mortal. Assim que Tigeruan liberou os 2 dragões de fogo, Shui imediatamente fez seu movimento. 2 clones se adiantaram para encontrar os 2 dragões de fogo. Os 3 clones então foram atacar Tigeruan usando seu domínio de machado. Shui não lutou com seus clones por 1 ou 2 dias. Adicionalmente, todos eles eram ligados pelo coração. Sua coordenação era perfeita. Shui comandou seu domínio para cortar no meio o demônio da chama. Quanto aos 3 clones, um cortou na direção da cabeça do demônio da chama, outro foi para o pescoço, e o último foi atrás do demônio, impedindo-o de escapar. Tigeruan imediatamente sentiu que as coisas não estavam indo bem. Entretanto, era muito tarde para fazer um contra-ataque. Mas Tigeruan ainda era um especialista de nível Deus que tinha um domínio de nível 2. Embora ele não pudesse escapar, ele ainda não perdeu a calma. Ele controlou seu demônio da chama e o fez virar em uma posição defensiva, aproveitando do fato que suas capacidades defensivas também eram muito boas. Os 3 domínios de machado atingiram o demônio da chama, colocando Tigeruan em uma situação miserável. Ele soltou um grito quando o sangue jorrou. Porém, Tigeruan continuou a se fortalecer. Quando os machados caíram, ele imediatamente mudou a forma do seu domínio, fazendo o demônio da chama virar uma forma esférica.
Não só isso removeu as partes visadas do demônio da chama, também fez os ataques dos machados causarem metade do dano pretendido. Ainda, esse dano feriu Tigeruan. Mas mesmo assim, ele ainda não recuou. Ao invés disso, ele ficou com raiva. Ele não pensou que um forte nível Deus como ele realmente seria ferido por uma pessoa de um reino inferior. Como uma pessoa orgulhosa como ele aguentaria essa humilhação? Tigeruan gritou ferozmente quando seu domínio voltou a ser o demônio da chama. Então uma feroz espada apareceu na mão do demônio da chama antes de atacar o domínio de machado de Shui. Naturalmente, Shui não foi impedido por esse desenvolvimento. Ele imediatamente direcionou seus domínios de machado para atacar o demônio da chama mais uma vez. Neste momento, Tigeruan já estava ciente que os domínios de Shui não eram ilusões, todos eles eram reais, e sua força de ataque não era fraca. Embora Tigeruan não conseguisse entender como Shui fez isso, ele ainda sabia que tinha sido uma técnica secreta. Ele sabia que se ele não matasse esses clones o mais rápido possível, então o dano que eles poderiam causar só aumentaria à medida que a batalha progredisse. O ataque de Tigeruan era muito feroz. No entanto, Shui não pretendia enfrentá-lo de frente. Neste momento, Shui era como uma alcateia de lobos atacando um bisão solitário. Sempre que o demônio da chama fizesse um movimento, o clone de Shui recuaria enquanto os outros continuavam fazendo golpes baixos. Isso faria demônio da chama mirar outro clone. Esse clone então recuaria enquanto os outros faziam seus ataques. Esse ciclo continuaria até que Tigeruan ficasse cansado. Quando Zhao viu como Shui lutou, ele não pôde deixar de assentir. Para ser honesto, o método de Shui era muito simples, mas esse método era muito difícil de enfrentar. Contudo, essa ação precisava de uma coordenação quase perfeita de todos os atacantes participantes, senão, não seria tão efetivo. Romper esse método também era muito simples. Era lutar e enredar os atacantes, tornando difícil para as outras pessoas se juntarem. Entretanto, esse método precisava que alguém fosse mais flexível e poderoso que o outro. O segundo método era força esmagadora. Se alguém pudesse destruir um atacante depois do outro, então não demoraria muito até que os atacantes fossem consumidos. Porém, era bastante óbvio que Tigeruan era incapaz de fazer esses dois métodos. Por causa disso, ele foi mergulhado em uma situação difícil por Shui e os seus clones. Mas Zhao ainda prestou atenção na luta. Ele estava em guarda contra os outros especialistas de nível Deus e também do exército atrás deles. Enquanto Shui continuava lutando, a voz de Litsi veio de repente: irmão mais velho Ai, houve uma mudança no exército da raça divina. Pessoas deram a volta, e pretendem fazer um ataque surpresa. O que nós precisamos fazer? Zhao encarou por um momento, então ele olhou para a raça divina adversária e bufou friamente. Parece que a raça divina queria que Zhao focasse sua atenção na luta enquanto eles enviavam um exército para circular em volta e dar um golpe fatal quando fosse conveniente. Esse era um bom método. Pessoas comuns definitivamente cairiam nele. O pessoal que a raça divina enviou eram todos níveis Deus, e seus ataques eram muito mais efetivos comparados aos mortos-vivos. Se eles atacassem uma pessoa comum, então eles podem ser completamente bem-sucedidos. Mas infelizmente para a raça divina, Zhao não era uma pessoa comum. Viver em outro mundo. Capítulo 730. Depois que Zhao ouviu o relatório de Litsi, ele disse: não precisa se preocupar com eles. Apenas prepare alguns mortos-vivos para serem despachados. Quando eles atacarem, libere imediatamente os mortos-vivos nos dois lados. Nós os eliminaremos primeiro. Litsi pausou por um momento. Então ela disse: irmão mais velho Ai, então o que faremos sobre o inimigo na frente? Zhao bufou friamente e disse: nós lidaremos com eles também. Certifique-se de liberar um lote de mortos-vivos atrás deles para os prevenir de partir. Então nós faremos 3 grupos de mortos-vivos colidirem com seu exército. Vamos ver quão formidável o exército da raça divina realmente é. Quando ela ouviu Zhao, Litsi não disse mais nada. Ela apenas obedeceu às instruções e começou a se preparar. Enquanto essa conversa acontecia, Shui ainda estava atacando Tigeruan. Desde que ele não podia enfrentar Tigeruan de frente, Shui continuou a atacá-lo com táticas de lobo. Por outro lado, o outro pessoal da raça divina olhou para a batalha de Shui e Tigeruan com uma expressão feia. Eles não pensaram que Tigeruan seria colocado em tal posição por alguém como Shui.
Se eles não tivessem seus próprios planos, então eles já poderiam ter armado um ataque. Eles estavam atualmente esperando pelo seu exército estar nas suas posições antes de começar seu plano para atacar e matar o grupo de Zhao Ai. Zhao Ai estava observando esse pessoal da raça divina. Ele descobriu que, embora eles pareçam estar prestando atenção na batalha, seus olhos estavam atualmente focados na frente, que era o local bem atrás de Zhao Ai. Havia até uma dica de ansiedade entre suas expressões. Zhao Ai sabia sobre o que esse pessoal estava pensando, mas ele não fez um movimento. Ele sabia que os mortos-vivos já deslocaram os canhões mágicos para a direção apropriada enquanto mantinha em segredo da raça divina. A formação mágica foi preparada também, apenas esperando pelo momento para ser ativada. Zhao Ai entendeu que a raça divina tinha algum entendimento com relação a esses canhões mágicos. Afinal, a Igreja Radiante esteve no continente por muitos anos. Seria impossível para eles não terem noção sobre esse assunto. A raça divina sabia que as capacidades dos canhões mágicos eram limitadas. Para não dizer eles, mas mesmo no continente esses canhões mágicos só podem prejudicar sexto nível no máximo. Sétimo nível não terá problema em resistir a eles. Por causa disso, quando a raça divina viu Zhao Ai exibindo seus canhões mágicos, todos eles desprezaram em seus corações. Neste momento, houve uma mudança no campo de batalha. Tigeruan foi forçado a um canto por Shui. Ele sabia que se ele não fizesse um movimento, então ele cairia aqui. Portanto, ele de repente gritou e então socou seu próprio peito e cuspiu um pouco de sangue. Então seus dedos se moveram e ele murmurou um encantamento. O sangue que saiu de repente flutuou no ar, e junto com o encantamento, começou a cair até parecer com água fervida. Então o sangue lentamente retrocedeu e ficou preto, formando uma esfera. Tigeruan soltou um grito quando ele jogou a esfera nos clones de Shui. O clone de Shui sentiu algo errado com essa esfera, então enviou um ataque usando seu machado gigante, mirando na esfera se aproximando. No entanto, o que aconteceu a seguir fez Shui encarar. Assim que o ataque entrou em contato com a esfera, a energia dentro foi subitamente absorvida. Depois de absorver o ataque, a esfera começou a parecer mais clara. Quando Zhao Ai viu essa esfera, sua expressão mudou. Embora ele não soubesse o que essa esfera era, ele tinha certeza de que não era simples. Além disso, ele pode sentir um senso de perigo saindo daquela esfera. Zhao Ai franziu as sobrancelhas. Então ele olhou para a raça divina e viu sua expressão feliz quando eles olharam para o grupo de Zhao Ai. Zhao Ai sabia que o motivo para sua expressão era o exército que já tinha chegado atrás dele. Depois de pensar nisso, Zhao Ai não esperou. Sua figura se moveu e apareceu ao lado da esfera. Então ele acenou seu dedo e uma fenda espacial apareceu na frente da esfera, sendo absorvida pelo espaço. A raça divina não esperava que Zhao Ai fizesse um movimento. Isso fez eles serem pegos de guarda baixa. No entanto, Silverchuck imediatamente respondeu: Zhao Ai, desde que você ousa perturbar o duelo, então não nos culpe por ser indelicado. Comece. Então o exército começou a carregar na direção de Zhao Ai. Neste momento, Tigeruan sentiu que a esfera do relâmpago de sangue, que ele tinha perdido contato, de repente restaurou sua conexão. Com o pensamento, ele imediatamente fez a esfera explodir. Essa esfera do relâmpago de sangue era um tipo de magia misturada. Era uma combinação de magia de sangue e magia de fogo com um toque de magia negra. Esse tipo de magia era muito exigente com relação aos seus usuários. Apenas pessoas que tinham atingido o nível Deus, como Zhao Ai, que seriam capazes de usá-la. Porém, mesmo que Zhao Ai conhecesse esta magia, ele ainda optaria não usá-la. Isso se deve porque a fundação desta magia estava na essência de sangue do usuário. Essência de sangue não era apenas sangue comum, era algo que estava conectado à força vital de alguém. Para cada pessoa, essa essência de sangue era uma coisa muito importante. Se uma pessoa perde sua essência de sangue, mesmo que eles não morram, como Tigeruan, eles ainda descobririam que sua força cairia um nível. Em outras palavras, depois que Tigeruan usou sua esfera do relâmpago de sangue, sua força atual como um especialista nível Deus foi reduzida para nível semideus. Naturalmente, Zhao Ai não estava ciente desta magia, afinal, era um feitiço único da raça divina. Mas mesmo que Zhao Ai não soubesse sobre a esfera, ele ainda não ousou subestimá-la. Por causa disso, ele fez um movimento e absorveu a esfera para o espaço.
Depois de ter a esfera no espaço, ele imediatamente jogou-a num lugar longe de Shui no meio do exército da raça divina. Quando Zhao Ai absorveu a esfera do relâmpago de sangue, o espaço imediatamente emitiu uma notificação. Apenas um curto contato com o espaço foi preciso para revelar os mistérios da esfera. No geral, a notificação do espaço descreveu a esfera como uma esfera de energia híbrida agressiva. O espaço pode usar a piscina de sangue para fabricá-la e também a Lotus do Dao para fornecer o aspecto relâmpago. Com esses ingredientes, o poder da esfera do relâmpago de sangue era muito mais forte que a Tigeruan fez. Quando Zhao Ai ouviu essa notificação, ele imediatamente ficou feliz. Esse era um método de ataque extraordinário. Se ele não tivesse a piscina de sangue, então ele não teria os requisitos para fazer esse ataque. Mas já que ele absorveu o sangue de Deus no passado, ele agora pode usar essa magia limitadamente. Essas eram notícias extremamente boas para Zhao Ai. Enquanto Zhao Ai festejava na sua alegria, a esfera do relâmpago de sangue jogada tinha explodido no meio do exército da raça divina. A esfera do relâmpago de sangue era verdadeiramente digna de ser chamada de feitiço de nível Deus de primeiro grau. A única explosão causou um clarão de 50 metros ao redor do exército da raça divina. Cada pessoa da raça divina neste círculo de 50 metros foi morto pela explosão. Mas felizmente, a formação da raça divina era bastante espaçosa. A explosão só matou menos de 10 pessoas. Suas perdas não foram sérias. Quando Silvershook deu sua ordem, Shui fez uso desta oportunidade para atacar o enfraquecido Tigeruan. Usando um dos clones, ele matou Tigeruan com um golpe. Quando Tigeruan morreu, uma fenda espacial imediatamente apareceu ao lado de seu corpo e ele foi absorvido pelo espaço. Então, depois de reaparecer, Tigeruan parecia completamente restaurado. Nenhuma ferida pode ser encontrada, mas seu rosto estava mais pálido que o normal. Tigeruan se tornou um zumbi. Entretanto, foi uma pena que, embora Tigeruan tenha se tornado um mortos-vivos, ele não foi capaz de promover os níveis dos mortos-vivos. Isso desapontou Zhao Ai. Julgando pelo domínio que Tigeruan usou, ele deveria ser do elemento fogo. Na mente de Zhao Ai, Tigeruan deveria ser capaz de tornar os mortos-vivos do elemento fogo no espaço em nível Deus. Mesmo que seu nível não fosse alto, eles deveriam ser semideus no mínimo. Infelizmente, o espaço não emitiu nenhuma notificação. Mas como Silvershook tinha começado seu movimento, Zhao Ai não teve humor para pensar sobre isso. Sua figura se moveu quando ele empurrou Shui e Bei para longe do exército se aproximando. Neste momento, um grito de guerra foi ouvido atrás dele. Era o exército prateado da raça divina. Silvershook não pode deixar de mostrar um olhar presunçoso para Zhao Ai. Ele queria ver a expressão assustada no rosto de Zhao Ai. Ele até queria dizer algumas palavras depreciativas, destruindo o orgulho de Zhao Ai. Mas para sua decepção, Zhao Ai não estava assustado. Pelo contrário, ele estava olhando para Shuki com um olhar presunçoso. Silvershook não pode deixar de encarar. Então uma má premonição de repente aumentou em sua mente. Ele está escondendo algo? Silvershook murmurou para si mesmo. Então ele imediatamente descobriu a resposta. Vindo das muralhas da cidade, eram raios azuis vindo na direção do exército. Os canhões mágicos começaram a atirar. Silvershook estava surpreso com os canhões mágicos de Zhao Ai. Entretanto, seu coração imediatamente se acalmou. Ele não pode deixar de zombar e dizer, canhões mágicos. Ah! Zhao Ai, você realmente acha que pode lidar conosco usando armas inferiores como canhões mágicos? Eu pensei que você fosse muito mais esperto que isso. Zhao Ai olhou para Silvershook e então zombou. Sério? Canhões mágicos inferiores? 100 canhões mágicos não era muito. Todavia, uma rajada inteira vindo de todos eles parecia bastante aterrorizante. A raça divina os negligenciou, pois eles pensaram que não era nada sério. No entanto, esse pensamento os fez sofrer uma perda. Aqueles que foram atingidos pelos canhões mágicos não se importaram muito com isso. Alguns deles podem lançar uma magia defensiva, mas muitos deles estavam atrasados demais para lançar algo. Eles pretendiam usar seus próprios físicos para se defender contra os ataques dos canhões mágicos. Somente quando a luz azul atingiu seus corpos que eles descobriram que algo estava errado. Um poderoso calafrio imediatamente correu em seus corpos. Depois do choque inicial, eles imediatamente começaram a tirar o ar frio. Contudo,
Eles descobriram que seus meridianos estavam selados com gelo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.